Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Raíssa Plasto e eu tô aqui para mais um vídeo do canal Histórias de Crimes Reais. Mas antes do vídeo, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Deixem dicas aqui também, críticas construtivas para que eu possa melhorar a edição, a iluminação, o áudio do canal e também a sugestão de conteúdos, né? Por que não? E tudo isso para que o canal cresça cada dia mais, para que eu também tenha mais incentivos de trazer conteúdos aqui para vocês. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Eu pensei muito antes de trazer esse caso, porque é uma história muito pesada, que, embora muito pesada, não tem muitos detalhes sobre os fatos, né, sobre os ocorridos. E a gente que produz e também consome conteúdo de true crime, a gente gosta de ver fotos, né, não da cena do crime, mas fotos das vítimas, saber a informação dessas pessoas também, mas esse caso não se tem muitas fontes que falem sobre isso. E mesmo com essa escassez de recursos visuais, eu decidi trazer a história porque eu achei pertinente a discussão. Será que as pessoas más, elas nascem más ou elas são transformadas em pessoas más, dependendo do ambiente em que elas vivem? Porque nessa história fica muito nítido, né, essa questão, até porque é utilizado pela defesa de uma das acusadas, que o ambiente influenciou na forma como essa mulher viveu a sua vida. Então, eu acho que é uma discussão legal aqui pro canal e também um exercício de reflexão aí pra você de casa. LaFonda Faye Foster nasceu em 30 de agosto de 1963 no Kentucky e cresceu na extrema pobreza. A LaFonda, ela foi criada num ambiente muito caótico. Os pais da LaFonda eram drogados e também eram muito abusivos e, obviamente, negligenciaram ali ela em toda a sua infância. O histórico de violência da LaFonda começou muito cedo. Eu vi em alguns comentários, tá, de pessoas que conheciam ela em reportagens, em vídeos mesmo do YouTube, que aos 12 anos de idade, o padrasto da LaFonda vendia ela como uma prostituta pelas ruas de Lexington para sustentar o vício em cocaína, tanto dele quanto da família toda. Na adolescência, a LaFonda tinha um envolvimento com drogas muito pesadas, prostituição, roubo e também fraude. Com 19 anos, ela foi condenada por roubo em segundo grau e, obviamente, ela viveu numa vida ali, né, totalmente instável, sem trabalho fixo e cometendo vários crimes. É dito que a LaFonda chegou a casar com um rapaz, só que não se tem muitas informações. Na verdade, não tem informação nenhuma sobre quem é esse cara. Só que, numa briga que eles estavam tendo ali, a LaFonda atirou no braço do cara e depois disso, eles se separaram. Pelo que eu entendi, o cara sobreviveu, ficou bem. Não sei se teve sequelas ou não, mas o fato é que, né, depois disso, pelo menos, graças a Deus, eles se separaram. Nas ruas, a LaFonda, ela era conhecida como uma prostituta de temperamento agressivo e extremamente imprevisível. Inclusive, uma das vítimas do caso de hoje, o Carlos Kearns, foi descrito como um ex-cliente da LaFonda. Tina Marie Hickey Powell nasceu por volta dos anos de 1959 em Lexington, no Kentucky. Assim como a LaFonda, a Tina ela teve uma infância instável, num lar disfuncional, com episódios constantes de violência doméstica e também de negligência. A Tina, ela foi diagnosticada com TDAH e isso pareceu afetar muito o desempenho escolar dela. E tem algumas informações meio contraditórias sobre a vida escolar da Tina. Algumas fontes afirmam que ela abandonou a escola aos 12 anos, mas outras fontes afirmam que ela frequentou a Lafayette High School, né, ensino médio, a escola de Lafayette. Então, há essas duas informações desencontradas, mas eu creio que ela deve ter frequentado realmente essa escola. Portanto, ela estudou ali até mais ou menos o ensino médio. Não sei se ela terminou a educação dela, né, ali, concluiu o ensino médio, mas pelo menos no início ali ela frequentou. Com 15 anos de idade, ela fugiu da casa dos pais e viveu sob a custódia da avó paterna. Em um determinado momento da vida dela, ela também se casa, tem 4 filhos, mas acaba ficando viúva. E as pessoas falam que nesse momento que ela ficou viúva e que ela teve esses 4 filhos, ela meio que tentou se tornar um ser humano normal e melhor, né? Não acho que normal seria a palavra correta, mas melhor para os filhos dela, buscando realmente proporcionar a eles uma vida melhor do que a que ela teve, mas parece que isso não durou muito tempo e ela acabou recaindo nesse mundo de drogas, de álcool, de violência e também de crimes. Inclusive, foi nesse contexto que ela conheceu a LaFonda, né, numa instituição correcional para mulheres lá no Kentucky. E sobre os filhos da Tina, não tenho informações sobre eles também, até acho justo isso, gente, porque os filhos não tem nada a ver com a mãe, né, assim, a mãe tomou as decisões dela e os filhos não participaram em nada, então eu acho que seria muito errado da minha parte trazer, até mesmo se tivesse foto, informação deles, porque deve ser muito doloroso, né, você tem uma mãe que foi ausente por problemas pessoais e depois
cometer um crime desse, enfim, o tanto que essas crianças não devem ter sofrido também de bullying, né, de apontamento ali pelas pessoas da região. Então, em alguns casos, eu acho que é até importante preservar a imagem dos familiares, né, dos algozes, porque essas pessoas, na maioria das vezes, não têm culpa de nada. A Tina e a Lafonda, elas mantinham um relacionamento pessoal, né, as duas eram parceiras, né, ali, e eram descritas como namoradas mesmo, e acabaram morando juntas em algumas ocasiões, só que o relacionamento delas era muito instável e tóxico. É dito que a Lafonda era muito abusiva, inclusive ela batia bastante na Tina, e teve uma vez que ela incendiou o apartamento da Tina porque parece que ela viu a Tina falando com um ex-namorado dela, aí ela ficou com ciúmes da Tina e tacou fogo no apartamento. Infelizmente, né, a Tina não terminou o relacionamento que ela tinha com a Lafonda. É dito que ela meio que sofria de uma síndrome chamada Síndrome da Mulher Agredida. E pelo fato dela ter muito medo da Lafonda e também tá nessa relação aí meio simbiótica, né, de dependência emocional que ela tinha com a Lafonda, ela meio que não conseguia sair dessa situação. Então as duas permaneceram juntas mesmo depois da Lafonda tacar fogo na casa da Tina. E sobre esse episódio do incêndio, tá? É dito que a Tina ficou ferida, assim, não gravemente ferida, né, mortalmente ferida, mas ela ficou até bem ferida, tanto que ela teve que ir pro hospital, ficou um tempo lá e se recuperou. E aí depois, quando ela saiu, ela retomou o relacionamento com a Lafonda. É óbvio, né, não preciso nem dizer que as duas usavam drogas juntas, álcool também, e cometiam crimes juntas também. Aí, na semana do crime, que eu vou narrar a partir de agora pra vocês, é dito que tanto a Tina quanto a Lafonda já estavam mais ou menos ali uns 4 dias consumindo droga e álcool direto. Então, elas estavam pra lá de malucas. Só que também é dito que, embora elas usassem muitas drogas e muito álcool, enfim, elas eram meio que funcionais enquanto elas estavam sob efeito dessas substâncias. Então, eu não conhecia muito esse termo, mas eu vi algumas pessoas falando que elas eram adictas funcionais. E isso é mais ou menos o seguinte: embora a pessoa, né, faça o consumo e você perceba que a pessoa tá meio agitada, meio assim, ela ainda consegue desempenhar funções, dirigir, fazer compras, até mesmo trabalhar, dependendo ali da função que ela desempenha. No dia 23 de abril de 1986, a polícia de Lexington, ela recebe uma chamada de uma mulher chamada Virginia Kearns, de 45 anos. A Virginia basicamente fala: olha, tem duas mulheres aqui no meu apartamento e elas estão causando, sabe? Eu quero que elas vão embora, mas elas não vão embora, e aí eu quero que a polícia venha aqui pra expulsar elas. Aí a polícia vai até a casa, né, na verdade o apartamento da Virginia, e chegando lá, gente, pasmem, a polícia disse que a Virginia parecia estar mais alterada do que a Lafonda e do que a Tina. Então eles acabam dando uma dura à Virginia, já que a Lafonda e a Tina, embora aparentassem ali estar meio bêbadas, elas conseguiam contar uma história coerentemente, elas conseguiam responder as perguntas, aparentavam estar calmas, enquanto a Virginia estava lá, né, gritando e enfim. Aí a polícia meio que dá um corretivo ali na Virginia, meio que dá uma lição de moral nela e deixa a Lafonda e a Tina lá no apartamento e vão embora. Assim, gente, eu até entendo que a Virginia poderia estar meio surtada e tal, mas assim, se eu ligo pra polícia dizendo que tem duas pessoas no meu apartamento que estão causando e eu quero que essas pessoas vão embora, eu quero que a polícia no mínimo tire essas pessoas do meu apartamento, independente se eu estou louca ou não. Mas eu acho que a polícia, né, meio que conhecia aquela turma, né, pessoas problemáticas, e devem ter pensado: eu tenho uma coisa melhor pra fazer, vou dar uma dura aqui nessa mulher que tá mais louca, e eles que se resolvem. Eu acho que foi isso que a polícia deve ter pensado. Depois de ligar às 4 horas, a polícia vai embora, e a Tina e a Lafonda, elas acabam saindo do apartamento e vão pra uma festa ali que tá tendo no apartamento do lado. Não sei, gente, se era uma festa mesmo, eu acho que não era, tá? Eu acho que era mais uma comemoração ali, as pessoas bebendo e tal, usando drogas. As duas vão lá e a Tina tenta vender uma faca ali pro pessoal, só que as pessoas não dão muita bola pra ela, meio que, tipo, sabe, ai, mulher maluca. E elas ficam ali de escanteio. Testemunhas falam que em um momento a Virginia saiu do apartamento e ela tava indo em direção a uma farmácia. É nesse momento que a Tina e a Lafonda vão de encontro com a Virginia. Essas mesmas testemunhas, elas afirmam que viram a Lafonda sendo muito agressiva com a Virginia, né? Sacudindo ela, gritando, falando alto, apontando o dedo. E elas seguiram para essa farmácia. Não tem informações do que elas fizeram nessa farmácia, se elas compraram alguma coisa, mas alguns minutos depois elas retornam ali para o apartamento da Virginia. Quando elas retornam, a Virginia meio que tenta convencer o marido dela, o Carlos Kearns, de 71 anos, que eu mencionei ele no início, lembra? A dar um dinheiro ali pra Lafonda e pra Tina pra elas irem embora ali e deixarem eles em paz. O Carlos meio que reluta em desse dinheiro, só que há muito contragosto, ele acaba assinando um cheque sob a condição de ele ir junto com as duas pra descontar esse cheque. Aí acaba que vai todo mundo que tá ali na casa. Basicamente, Virginia, Carlos e
uma terceira pessoa, que é a Trudy Harrell, 59 anos, que é descrita como se fosse a empregada ali da família. Essa parte eu achei um pouco estranha, porque nos Estados Unidos, só quem tem pessoas ali, né, que tomam conta da sua casa, são pessoas ricas, gente. Rico mesmo, tá? Não é nem classe média alta, pessoas ricas. É muito caro. E classe média alta, no máximo tem uma diarista que vai algumas vezes ali no mês. Então eu achei um pouco confuso, porque pelo que eu entendi, era meio que uma família de classe média, mais classe média baixa. Então eu acho que a Trudy meio que morava de favor ali na casa dos Kearns e, como uma forma de atribuir ali com as finanças, ela meio que arrumava a casa e tal, em troca de um teto e de comida, provavelmente. Então, resumindo, Tina, LaFonda, Carlos, Virginia e Trudy vão descontar esse cheque. Só que, não o bastante, enquanto tava todo mundo entrando ali no carro, as duas pessoas apareceram, né? Os vizinhos ali dos Kearns. Roger Keane, de 47 anos, e Theodore Sweet, de 53 anos. Eles aparecem ali, conversam, jogam um pouco de conversa fora. Aparentemente são convidados para se juntar ao grupo. Eles entram no carro também. Então, 7 pessoas foram descontar esse cheque. Eles seguem para uma loja ali, na On Table Road, e acabam descontando esse cheque, que a Tina disse depois ali em depoimento que o valor desse cheque, né, $25, seria usado para comprar coca e na site. Depois de descontar esse cheque, eles vão para casa de um homem chamado Lester Latrell. Não é dito que esse homem era, mas provavelmente ele era algum traficante de drogas ou afetão ali conhecido da Tina e da LaFonda. Mas basicamente, a Tina vai, né, no apartamento desse homem, enquanto o resto do pessoal fica ali no carro. E aí a Tina meio que pede dinheiro para ele, ou drogas e tal, e ele fala que não vai dar. E eles têm uma discussão e a Tina acaba atirando e atinge ali a janela do Latrell. É dito que ele não se feriu nem nada e que depois disso a LaFonda meio que desencanou da ideia e foi de volta ali pro carro. Mais ou menos 8 horas da noite, depois de andarem um pouco de carro, o grupo chega meio que num descampado ali, Lexington, e é a partir daqui que os fatos vão simplesmente se tornar violentos e bestiais por nenhum motivo aparente. LaFonda, ela ordena que todo mundo saia do carro, que as 5 pessoas, né, a Trudy, a Virginia, o Carlos, o Theodore, o Keens, eles se deitem no chão, e aí, gente, ela começa a atirar nessas pessoas. Dito que as pessoas que foram atingidas por essa primeira leva de tiros são a Trudy, a Virginia e o Carlos. A Trudy, ela acabou morrendo instantaneamente, a Virginia ficou ferida e o Carlos também, mas ficaram vivos, pelo menos nesse primeiro momento. Aí, ela ordena, né, a LaFonda ordena que todo mundo volte pra dentro do carro. Dessa vez, quem vai dirigir a Tina. Nessa parte, a Tina, ela acaba atropelando o corpo da Trudy. E o impacto foi tão grande que o corpo dela ficou preso embaixo do carro, cerca de 78 metros, se desprendendo do veículo só quando chegou no estacionamento do Burks Plaza. O corpo da Trudy, ele foi encontrado cerca de 1 hora depois, por volta das 9 horas pela polícia. Segundo os laudos, a Trudy era a única pessoa, né, de todas essas vítimas que não estava sob o efeito de álcool nem de drogas, e isso fez com que o júri olhasse para LaFonda e para Tina com olhos muito mais severos. Depois disso, elas seguiram por 3 quilômetros e chegaram a um bar que tinha ali na cidade. A LaFonda entra nesse bar enquanto a Tina fica no carro com as pessoas. Ela fala assim: olha, eu quero balas pra matar ratos. E o atendente, ele ficou meio tipo, que? Não, sai daqui, maluca, sabe? Tipo, não deu muita corda. Aqui o gerente, ele meio que se compadeceu dessa história de matar ratos, deu 4 balas ali, calibre 22, pra LaFonda, pra ela matar esses supostos ratos. Enfim, gente, coisa que só acontece nos Estados Unidos, né? Essa parte me pegou muito, porque eu acho que, assim, o homem, ele realmente não desconfiava de nenhum crime, porque esse gerente, ele chega a comentar com a LaFonda de que ela deveria limpar o carro. Por quê? Porque tinha manchas vermelhas no carro, né, na parte frontal ali, onde muito provavelmente bateu no corpo da Trudy. Eu acho que ele deve ter imaginado que era sangue de algum animal, de alguma coisa. E a LaFonda e a Tina falam: ah, sim, vamos limpar. Elas limpam o carro, gente. Elas limpam o carro. E depois de limpar o carro, elas entram e vão embora. Depois de limparem o carro, o grupo se dirigiu até um beco que ficava por trás de uma loja de tintas. A Virginia acabou sendo forçada a sair do carro. Nessa hora, a Tina, ela desferiu 16 facadas, principalmente aqui na região do pescoço. Obviamente, ela caiu ali no chão, ficou muito mal, mas nesse momento ela ainda não tinha morrido. As duas saem no carro, não é dito quem atropelou a pessoa dessa vez, mas eu creio que tenha sido a LaFonda. Então a Virginia estava ali no chão, a LaFonda passou por cima do corpo da Virginia com o carro. Um dos laudos é dito que a causa oficial da morte da Virginia
não foram as facadas, e sim um atropelamento. Que o teor alcoólico no sangue da Virginia era de cerca de 0,32. E quando a polícia encontra o corpo da Virginia, é dito que eles encontraram um moletom grande que estava cheio de sangue. As marcas, né, que estavam ali no moletom eram fidedignas a uma pessoa limpando uma faca nesse moletom. Depois foi descoberto que o moletom pertencia ao Roger Kings. Carlos, embora machucado dos tiros, ele ainda estava vivo, e os dois outros homens, né, embora extremamente traumatizados ali psicologicamente, não estavam feridos, não nesse segundo momento, pelo menos. O grupo volta de novo para aquele bar, pedindo mais cápsulas. E aí, dessa vez, né, pelo menos, ninguém deu cápsulas para elas. E enquanto elas estão saindo, tinha uma mulher sentada ali no estacionamento, chamada Carolyn Cross, e meio que a Carolyn começa a conversar com a LaFonda e com a Tina. A LaFonda e a Tina pedem dinheiro pra Carolyn, e a Carolyn fala que não tem dinheiro, que não vai dar dinheiro que ela não tem, nem pra ela. Só que em um momento a conversa fica um pouco estranha, porque a LaFonda menciona que ela atirou em um homem. E aí a Carolyn pergunta sobre os homens que estão no carro, e a LaFonda fala que vai matar eles também, né? Então, gente, essa interação muito estranha. Eu não sei se a Carolyn, ela já meio que conhecia a LaFonda e a Tina, então elas acharam que era algum cliente delas, né? Eram os clientes delas, na verdade. Ou se ela achou que era só loucura delas, ou não sei, gente, muito estranha essa parte. Talvez os homens tivessem até mesmo com medo, mas a Carolyn também tenha ficado com medo, então ela meio que decidiu não se meter. Enfim, não se tem muitas respostas. O grupo segue pro trailer do pai da LaFonda. Aparentemente, a arma da LaFonda que ela tava usando ali pra matar as pessoas tinha quebrado, e ela foi nesse trailer do pai pedir por outra arma. Só que quando ela chega lá, o pai fala que não vai dar outra arma pra ela, mas que vai ajudar ela a resolver o problema da arma. Basicamente, ele fala que ela podia usar um prego ali meio que no tambor da arma para que a arma pudesse voltar a disparar. E foi isso que a LaFonda fez, e aparentemente funcionou. No momento que a LaFonda estava dentro do trailer do pai lá conversando sobre a arma, é dito que a Tina ficou no carro com os homens, e assim, eu não entendi o porquê que pelo menos 2 homens não feridos e mais fortes, talvez eles estivessem bêbados, não sei, eles não reagiram, né, não tentaram tomar a faca da Tina, ou enfim, ali conterem ela, né? Mas o fato é que eles, muito pelo contrário, eles pediram ajuda pra Tina, meio que tentaram dissuadir ela daquela ideia maluca, né, de tentar matar todo mundo, daquele frenesi. A Tina fala depois, né, em depoimento ali no tribunal, que ela tinha muito medo da LaFonda, e por conta desse medo, ela achou melhor buzinar pra que a LaFonda voltasse mais rápido pro carro, e assim elas duas pudessem ir embora. Mas muitas pessoas acham que essa versão não é verdade, e que a verdade é que a Tina era tão ruim quanto a LaFonda, e isso ela ficou tão irritada com os homens que ela só queria dar fim neles mesmo. E aí, por isso que ela acaba buzinando e chamando a LaFonda, meio que tipo, se apressa aí que a gente tem que ir embora pra terminar o serviço. Em algum momento, né, nesse percurso, os homens falam que estão com fome. E aí, eu acho que nessa parte eles falaram isso meio que pra pedir ajuda em algum lugar, né, assim, já que a Tina se recusou a ajudar eles. Só que falam em depoimento que depois da LaFonda fazer os pedidos, ela só acelerou o carro, ela nem pagou nem nada, ela só acelerou o carro e meio que começou a rir dos homens como um sinal de deboche mesmo, né? Como se estivesse falando, nossa, vocês realmente acreditaram que eu ia parar pra vocês comerem? E lá, né, desse drive-thru, o grupo segue pra outro campo diferente daquele primeiro, onde a Trudy foi morta. O Theodore e o Roger foram obrigados pelas duas a saírem do carro, a se deitarem de bruços no campo, e aí com isso os dois foram mortos a facadas. Eles também foram atropelados, assim como a Virginia e como a Trudy. O Carlos, que ainda estava vivo, né, baleado, mas ainda estava vivo nesse momento, ele ficou dentro do carro e acabou sendo incendiado pelas duas mulheres. O Roger, ele foi carbonizado também, mas ele já estava morto, né, sem vida, porque, como eu disse, ele foi atropelado também pelas duas, então quando elas colocaram fogo no Carlos e no carro, o Roger também foi atingido. Duas mulheres ali, depois de fazerem toda essa barbaridade, elas saem a pé e o incêndio, ele se torna um incêndio de grandes proporções, né? Até porque era um lugar arborizado, tinha muitas árvores, mato e tal. Então, obviamente que logo, logo a polícia, né, os bombeiros já foram acionados e aí todo mundo se dirigiu lá para aquele lugar. O Carlos, é dito que ele ainda conseguiu ser retirado do carro em chamas com vida e foi levado para o Human Hospital, lá em Lexington. Só que, obviamente, gente, os ferimentos eram muito graves, porque ele ficou minutos queimando. E aí ele acabou morrendo depois da entrada no hospital. E a causa da morte do Roger foi 2 tiros.
um na nuca e o outro no ouvido. Já o Roger, ele tentou correr, aparentemente, já que o corpo dele foi encontrado um pouco mais distante dos corpos do Theodore, dos corpos do Roger e do Carlos. Então, provavelmente, a polícia acha que ele meio que conseguiu correr, só que ele já estava ferido. Então, ele não conseguiu ir muito longe e foi facilmente alcançado pela Tina e pela LaFonda. Então, basicamente, ele morreu com um tiro ali na nuca dele. Tanto o Carlos quanto o Theodore tinham ferimentos defensivos em suas mãos. Então, isso me leva a crer que também foram esfaqueados. E, gente, nessa parte aqui, você meio que começa a ver que as duas não estavam muito bem ali no seu juízo. Não que antes elas estivessem, né? Mas aqui elas começam a dar um pouco mais de sinais em público que elas realmente estavam muito loucas. Volta ali da meia-noite, quando elas saíram, né, daquela carnificina que elas fizeram com os 3 homens e também com as 2 mulheres, mas nessa parte final com os 3 homens, elas vão pro hospital, que, por coincidência, né, era o único hospital da cidade, então, meio que não coincidência, mas enfim, mesmo hospital que o Carlos foi encaminhado ali por causa do incêndio. Então elas chegam ali no hospital e elas estão cheias de sangue e tudo. Aí as pessoas obviamente veem elas, 2 mulheres chegando cheias de sangue, né, sujas e tal, e obviamente estranham tudo aquilo. E elas não aparentavam estar feridas. Então, como assim essas mulheres estavam cheias de sangue, mas não eram dela? Não era sangue dela, sabe? Elas meio que pedem licença e tal pra se limparem, vão ali pro banheiro, começam a se lavar. E vendo tudo isso, as enfermeiras e os médicos ficaram até mesmo com medo, assim, e ligam pra polícia e falam: ó, tem 2 mulheres aqui, chegaram meio transtornadas, elas não estão feridas, mas estão com sangue do seu corpo. Venham aqui porque eu acho que tem alguma coisa de errado acontecendo. E a polícia dirige lá pro hospital, né? Provavelmente já tava indo também, então meio que facilitou o processo. Quase que a polícia não consegue pegar as 2, mas enquanto elas estavam saindo, porque eu acho que elas perceberam o barulho ali das sirenes e o burburinho no hospital, elas meio que tentaram sair. Só que a polícia acaba conseguindo pegar elas, né, enquanto elas estavam meio que na fuga, e começam a interrogar elas ali naquele primeiro momento. Aí, os policiais separam elas, né, pra ver se as histórias batem. Novamente, os policiais reparam que elas não têm nenhum ferimento, só que elas falam que o sangue era de uma briga. Elas se meteram ali, estavam bêbadas, né, estavam ali com cheiro de álcool, então a polícia, como não tinha mais nenhum outro motivo pra prender elas, acabaram prendendo elas por embriaguez pública. O que eu entendi, elas não estavam cientes de que a polícia já sabia de todos os crimes que tinham sido cometidos, né, e que o Carlos tinha sobrevivido ali, estava no hospital. A polícia provavelmente já estava de posse dessas informações e muito provavelmente já estava procurando os culpados daqueles crimes, né? Lembrando que o corpo tanto da Trudy quanto da Virginia e dos homens foram encontrados ali poucas horas depois de todos os ocorridos. E aí, quando elas foram presas ali, a LaFonda, ela tentou se livrar das provas, ela jogou meias, estavam ensanguentadas no vaso sanitário e também limpou os sapatos. Só que mesmo assim, eles encontraram as balas de calibre 22 no bolso da LaFonda e também uma faca ensanguentada com a Tina. A LaFonda, ela chegou a se gabar do crime para outras presas, narrando friamente a ordem dos assassinatos e declarando que as mulheres eram vadias e os homens testemunhas demais. Quanto a Tina, parecia ter algum tipo de remorso ali. O julgamento das duas começou em fevereiro de 1987. A promotoria apresentou mais de 50 testemunhas e imagens, né, perturbadoras das vítimas. Tanto a Tina quanto a LaFonda foram consideradas culpadas por 5 assassinatos. A Tina, ela foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de condicional, já a LaFonda, ela recebeu a pena de morte para as 5 acusações de homicídio. E durante o julgamento, a Tina falou que ela estava sob uma forte influência ali da LaFonda, que ela tinha muito medo de morrer, né, de ser morta caso ela tentasse fugir ali da LaFonda. A defesa dela citou todos, né, aqueles históricos que eu falei pra vocês, de incêndio, de violência, de agressão física e tal, mas a defesa da LaFonda não era bem assim. Aparentemente, a LaFonda disse que a Tina era tão ruim quanto ela, e a defesa da LaFonda também argumentou que a LaFonda passou por muitos problemas ali na infância, né, foi aliciada, exposta a situações pesadas para uma criança, para um adolescente, uso excessivo de drogas e tal. Isso meio que moldou a personalidade dela e deu no que deu, né? Tanto que ela cometeu esses crimes tão absurdos. Só que o júri não se comoveu com essas histórias, né, dado a barbaridade dos crimes, e acabou condenando as duas.
Em 1992, a Suprema Corte do Kentucky reconheceu as falhas no processo de condenação da LaFonda e anulou a pena de morte dela. Aí, ela permaneceu presa, só que em 1999, ela foi ressentenciada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Atualmente, a LaFonda, ela cumpre pena no regime fechado. A Tina Powell segue encarcerada com condicional negada até hoje. Pelo que vi, ela já tentou umas 2 ou 3 vezes. O caso se tornou símbolo, de uma espiral de violência, trauma e desespero que marca tantas vidas marginalizadas nos Estados Unidos, que jamais será esquecido em Lexington, no Kentucky. E, gente, a história de hoje foi essa. É uma história mais curtinha, sem tantas informações, sem tantas fotos, mas que serve pra gente ponderar, a maldade humana, até onde vai a maldade humana e por que a maldade humana existe. O ser humano só é ruim mesmo, ou será que há outras influências para que isso aconteça? Obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Novamente, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, deixem sugestões para que eu possa melhorar a edição, áudio, vídeo e também sugestão de casos, Por que não? Eu acho que é sempre bom ter esse contato com vocês. Mas é isso, um beijo, até a próxima, tchau, tchau!